Agora nós vamos trabalhar o chão e o fundo, tá? Então, assim, eu fiz o stencil primeiro, ele pode ser feito depois, como pode ser feito antes, por isso mesmo que eu já fiz de propósito. E fiz aqui uma hortênsia para explicar também que o fundo ele pode ser feito depois que a pintura já está pronta, tá? Eu ia fazer no final, mas como eu vou fazer o chão, aí muitas vezes é capaz de pegar a tinta seca, molhada, quer dizer, eu não vou conseguir terminar. Então, eu fiz aqui essa parte, porque eu vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer um fundo. Então, eu já deixei esse pedacinho aqui pronto, tá? Daí a gente começa aqui, até chegar aqui já vai estar seco esse pedaço. Então, já fui deixando tudo meio encaminhado. Daí, a hortênsia, a gente tem mais umas aqui, eu não sei se eu vou gravar o vídeo delas, não. Mas, se eu não gravar desse, do próximo eu gravo. Então, aqui, eu vou usar a siena natural, o sépia, o branco e o clareador para fazer o chão. Aqui. Eu uso o clareador para o chão e para o fundo, eu não uso clareador para pintura. Tem gente que usa, eu não uso, eu não gosto. A tinta lá fica... Eu não gosto da textura da tinta com clareador. Aqui sim, mas misturado na tinta ou passar no desenho para depois usar tinta, eu não gosto. Aqui eu uso só no final para clarear um pouquinho e ao redor com a brocha. Então assim, ó, aqui a gente vai com o siena natural primeiro, até aqui no chão. Esse chão vem até ali, depois lá pra cima ele é como é que chama? Lá pra cima é a parede. E eu quero explicar uma coisa aqui, ó. Quando eu coloco a tinta, eu coloco ela bem grossa, pertinho do tecido, da pintura. E daí, conforme eu vou descendo aqui, eu desço sem tinta já, só com a sujeira do pincel e não deixo aquela separação. Então, eu vou pintando de pedacinho. Eu não pinto tudo de uma vez. O siena eu vou até aqui, ó. Aí, como tá muito seco agora aqui, se eu deixar, essa tinta seca muito rápido. Então, eu venho até aqui no final dessa folha, eu vou fazendo tudo de pedacinhos assim, pequenos. Não adianta querer fazer tudo de uma vez para adiantar a pintura, porque a pintura não se adianta. Ou você gosta de pintar ou não pinte. Se for para fazer tudo correndo, para tipo ganhar dinheiro, então não faça isso, porque o artesanato, lógico, ele é para ganhar dinheiro, que ninguém vai fazer também de graça, né? Mas se você quer cobrar e ganhar dinheiro, você tem que gastar tempo com ele. Se você não gastar tempo com ele, você não ganha dinheiro, porque ele fica feio. Ó, agora que eu terminei, eu não peguei mais tinta, eu peguei clareador. Deixa eu tirar aqui, ó. Eu peguei clareador no pincel e venho aqui, eu coloco lá onde tem tinta e vou descendo só com a sujeirinha do pincel. Por isso que tem que ser feito em pedacinho. Porque eu preciso pegar essa tinta aqui úmida ainda. Eu não vou lá perto do desenho. Eu venho aqui assim com o clareador e vou descendo. Agora aqui eu venho com sépia, eu pego sempre no cantinho assim do pincel e vou escurecendo. Agora para fazer o 3D da pintura, que é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem 3 dimensões aqui. A gente tem o fundo, tem o meio e tem a frente. Essa parte aqui é a frente, tá? Então, o fundo tá lá, eu já fiz. Eu tô fazendo essa parte para colocar esse desenho no meio do tecido. Porque a gente tem uma base reta, mas dessa base a gente tem que fazer as 3 dimensões, como se isso aqui existisse. Se a gente pintar de qualquer jeito, ele vai continuar assim, ó. Só vai ficar esse desenho pintado, com tinta.
não pintar. Então, a gente tem que estudar bastante para chegar numa perfeição, como se ele fosse real o desenho. As pessoas falam assim, nossa, parece real. É para parecer real mesmo, tá? A magia da pintura é essa. Ó, lá bem pertinho da pintura, quando eu vejo que terminou a tinta, ó, acabou a tinta, só tem sujeira agora, eu venho aqui e espalho só um pouquinho. Eu não vou até aqui embaixo. Espalho só um pouquinho aqui. Porque eu preciso aprofundar essa pintura e colocar essa pintura aqui no meio. Terminou de novo, ó, já não fica mais escuro. Então, eu venho e com o pincel de lado. Eu acho que tá dando pra ver, né? Deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Com o pincel de lado, eu venho espalhando ali onde que já tem um pouquinho de clareador. Então, a tinta espalha melhor. Agora, vamos terminar esse cantinho ali, ó. Bem pertinho da pintura. E não é muita tinta não, tá? É pouquinho, porque já tem tinta embaixo. Pronto. Agora, eu lavo o pincel. Porque eu não quero vir aqui embaixo com tinta escura. Eu venho de novo com clareador, porque agora eu vou vir com branco. E o branco, ele não vai ser pintado. O branco é só uma luz. Igual eu fiz aqui, ó. Só tem uma luz de branco. Não dá quase pra ver o branco. Por isso que tem que ter o clareador aqui, ó. Agora eu vou fazer a primeira dimensão do chão. Eu fiz a segunda dimensão do chão, que é o siena. Eu fiz a terceira dimensão do chão, que é o sépia. Agora eu vou fazer a primeira dimensão do chão, que é o branco. Então, assim, o escuro, ele distancia. O claro, ele aproxima, tá? Não pode esquecer isso. Então, lá atrás não pode ser posto claro, tem que ser posto escuro. Porque o escuro distancia. Aí eu pego aqui só um pouquinho de branco, venho com o pincel virado de lado e venho colocando aqui, ó. Como tem clareador, ele espalha bem fácil. Eu vou colocando pontos de luz. Eu não venho aqui com branco, tudo de fora a fora, de cabo a rabo. São pontos de luz que eu vou acentuando, tá? Esse pedacinho aqui tá pronto. Eu lavo o pincel e começo tudo de novo. Mais um pedacinho. Siena. Vou deixar o branco, agora eu vou usar o siena, o sépia e o clareador. O branco eu vou deixar lá. Então, ó, vocês estão entendendo? Aqui é a segunda dimensão do chão. Eu poderia começar com sépia, mas ele vai ficar muito escuro. Podia usar só sépia, clareador e branco, mas vai ficar muito escuro. E eu não gosto de pintura escura. Eu gosto que a pintura seja viva. Então, tem lugares, tem pintura que pede um chão bem escurão, daí eu já vou direto com sépia. Ó, eu preciso voltar rapidinho, porque essa tinta não pode ficar separada. Quando você põe, ela separa do branco. E ela não pode separar, então eu volto rapidinho aqui, ó. Eu vou deixar esse pedaço para terminar depois e vou fazer esse aqui, ó. Siena, clareador, venho aqui, ó, espalho bem esse clareador, o siena. Não chego lá perto da pintura. Agora eu venho com o sépia, do mesmo jeito, perto da pintura. Espalhando. E não deixe secar. Se secar esse daqui, tem que começar de novo. Começar com o siena e o sépia. Por isso que ela é feita de pedaços pequenos. Nunca puxe a tinta assim para baixo, sempre na horizontal, nunca na vertical. Na vertical aqui assim, só se fosse água. Mas é uma outra história para um outro pôr do sol, igual falava a Dona Benta. Ó, lavo,
Venho de novo onde eu quero acentuar a luz, de novo com clareador, umedeço mais um pouquinho, aí venho com o branco, bem pouquinho branco, coloco ali e espalho. Então aqui eu fiz mais um ponto de luz que vai trazer esse chão para frente e aprofundar o desenho. Vamos ver se consigo fazer todo o chão e o fundo agora, nesse vídeo. Vão ser vídeos curtinhos, só que vai ter vários. Então, aqui tem a hortênsia, eu vou fazer assim, meio sem rumo. Depois a hortênsia vai vir algumas florzinhas em cima do chão. E aqui eu termino, no caso, aqui vamos dizer que é uma mesa, um balcão, alguma coisa assim, e lá é a parede. Então, para cima lá eu deixo. Lá eu vou deixando fininho, terminando em nada, e aqui eu vou descendo um pouco maior o chão. Veja que eu não chego até aqui embaixo, não precisa fazer aquele trem reto aqui, a não ser que fosse uma mesa, que daí é outra história. Esse chão aqui é pra gente colocar os elementos em cima de alguma coisa, para eles não ficarem voando. Então, é uma coisa assim, que ele tem que aparecer, mas ele não pode chamar atenção. Nem o chão e nem o fundo. Eles são adereços. Eu acho que é isso que chama. É uma coisa assim que enfeita, mas não é o foco principal. O foco principal aqui seria a pintura. Se tivesse uma mesa aqui, aí o foco também seria a mesa junto com a pintura. Certo? A parede lá atrás, se a gente fosse fazer um azulejo pintado, decorado assim, então ela passaria também a ser o foco principal da pintura, mas não é essa a intenção aqui do desenho. Daí é outra coisa, mais para tela mesmo. Tecido assim é meio difícil fazer tanta pintura. Ó, sépia, lavo. E agora eu vou dar mais um pontinho de luz aqui, mas não muito, ó. Pontinho de luz aqui. Aqui não é esse tanto de tinta, eu pego só um pouquinho de tinta, tá? Tipo assim, ó, é um pouquinho mesmo. Mas como tem clareador, ela espalha rápido, tá? Então, eu venho com essa tinta aqui espalhando, ó. Dando uma luzinha ali. Quando termina todo esse desenho, que a gente percebe a diferença que faz esse jogo de luz e sombra. Então, lá. Aí tá pronto. Agora eu vou deixar isso aqui de lado. Não, antes eu vou fazer o seguinte, que eu esqueci, eu vou pegar um pouquinho de clareador e vou vir com essa tinta aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, eu quero ele um pouquinho mais escuro. Então, eu vou vir com tinta e clareador, os dois juntos no pincel, ó. Porque aqui ele vai estar mais escuro que a parte de cima, tá? Então, eu venho já com os dois, passando por cima do azulejo ali, sem problema, porque esse aqui é um fundo, é uma sombra que os elementos estão fazendo na parede. E eu escolhi que essa sombra aqui vai ser siena. Essa sombra podia ser da cor que vocês quisessem. Podia usar uma cor um pouco mais clara do que
do que esse azulejo, podia ser um cinza, algo assim, só que daí meio que ia sumir esse trabalho todinho que a gente fez com azulejo, tá? Mas pode ser feito. Isso aí é tudo teste, você vai fazendo testes e vai vendo o que fica legal e o que não fica. Então, aqui embaixo eu tô fazendo com o pincel, porque eu quero que ele fique um tom mais escuro, tá? Por causa dos elementos que tem aqui. Passo clareador e venho com o pincel. Ele pode ser feito todo ao redor desse jeito, passando o clareador e daí vindo só com a tinta, mas ele fica mais escuro. Mas nada impede que seja feito. Vocês vão pintando e vão vendo o jeito que vocês se adaptam, o jeito que gostam, tá? Esse é o meu jeito de pintar, eu ensino a técnica, mas daí depois vocês vão colocando como é que é a pincelada de vocês, o jeito de vocês vão se adaptando às técnicas, tá? Porque isso aqui não é uma regra. Esse é o jeito que eu faço, cada artista faz de uma maneira. E cada um, depois que pega um jeitinho, vai fazendo do seu jeito e ninguém consegue copiar, tá? Pronto. Aqui podia continuar ao redor com um pincel maior, lógico que esse pincel aqui é pequeno, mas eu não vou fazer isso. Vou fazer só aqui, para ficar igual lá do outro, mais escuro. E o resto a gente vai terminar com a brocha. Peguei muita tinta. É bem pouquinha tinta, é mais clareador que vai nessa história aqui. A tinta é o mínimo, porque aqui ó, o clareador é que faz a tinta correr desse jeito. Beleza? Agora a gente vai com o prato, a brocha e só o siena. E o clareador, lógico. Eu uso, como eu falei, eu uso bastante clareador. Então, eu já coloco aqui uma quantidade razoável, para não ficar pegando. E a tinta eu coloco bem de pouquinho, ó. Coloco ali um pouquinho, isso aqui vai dar para pintar quase todo esse pano. Vou tirar daqui para não acontecer nenhum acidente. Então, assim, que já tá seco. Aqui, ó, eu pego bastante clareador. Eu hidrato bem a minha brocha com clareador, ó. Eu vou lá e pego um pouquinho de tinta. E faço aqui. E vou juntando a tinta na brocha. Aí, assim, eu sempre começo num cantinho, sempre, perto da pintura, ó. Porque se ficar muito forte, eu volto lá e bato mais clareador ou limpo a brocha. Posso limpar no pano, voltar aqui, se pega muita tinta. Mas jamais continue e tente tirar no tecido a tinta. É melhor perder a tinta do que perder a pintura, tá? Olha, eu achei que ficou muito fraquinho e fiz mais. Ó, perto da flor da hortênsia, você vê que a hortênsia quase não aparece, né? Porque ficou sem um fundo aqui, ó, ficou tudo branco. Então, agora eu venho com a brocha, eu posso até invadir só um pouquinho a hortênsia. Enquanto a brocha tem bastante tinta, eu vou aqui ao redor da hortênsia. Fazendo esse fundo. Você veja que o clareador, ele não cobre a outra cor. Se fosse só tinta, ele ia cobrir esse azulejo atrás. Eu venho aqui, pego só mais um pouquinho aqui no prato, ó, que eu já bati com clareador, posso pegar lá mais clareador. O clareador posso usar à vontade. A tinta que eu tenho que pegar bem pouquinho. E vou terminar aqui, ó.
Como eu tenho pouca tinta aqui, ó, eu passo em cima da folha, eu posso passar em cima da pintura, bem pouquinho, lógico, nos cantinhos, para unir, para que não fique nenhuma separação aqui entre a pintura e o fundo, porque não pode ficar separação, tem que ser uma coisa só. De novo lá, só um pouquinho de tinta. Começo no cantinho sempre. Eu já invado um pouquinho, ó, as folhas. Se eu tivesse tudo pintado, eu teria um pouquinho mais de cuidado, mas também não tem problema, porque aqui eu fiz isso, eu invadi, ó, tá? E aqui também, junto com aquela parte lá de baixo que eu fiz com o pincel, para ficar tudo uma mesma coisa. Olha, agora aqui a hortênsia ela já apareceu. Antes ela estava sumida dali. Essa hortênsia aqui eu usei azul marinho, azul hortênsia, tá? Aqui em cima e branco. A minha hortênsia vai ser a hortênsia que eu aprendi com a Bia Moreira. A porcelanizada. A rosa aqui que não vai ser. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu não tenho necessidade de ir até lá em cima, porque isso aqui é uma sombra dos elementos maiores. A minha parede lá, ela é pintada de branco com azulejo azul celeste, né? Esse aqui é uma sombra dos elementos. Você veja que eu nunca vou com o pincel lá no meio. Eu sempre começo partindo da pintura, que é o lugar onde tem que ficar mais escuro. E conforme termina a tinta, eu posso ir um pouco mais para lá, mas pouquinho também. Trago o pratinho aqui para mim e acabo esquecendo. Então, ó, você viu que o clareador eu usei quase tudo e a tinta ainda tem ali. Aquele pouquinho ainda tem. Agora, em vez de eu começar aqui, eu vou começar aqui, ó. Coloco mais escuro aqui, que a maior parte de tinta. Quando eu vejo que sumiu um pouquinho, eu vou pra lá, ó. Porque lá em cima ele é clarinho. Aí eu volto aqui, ó. E termino essa parte. De novo, sempre pego o clareador primeiro, hidrato bem o pincel e daí eu venho, ó, tô juntando só aqueles restinhos de tinta que ficou aqui dos ladinhos do prato, ó. Nem peguei lá onde que tem tinta mesmo. E venho novamente aqui, ó, bem aonde tem um cantinho e vou subindo para que esse fundo já vá arredondando esse jarro. Porque se eu venho com escuro aqui, eu achato esse jarro, tá? Aí é que vem o 3D. Eu tenho que escurecer aqui, porque aqui é mais longe. Clarear aqui, porque aqui é mais perto, né, do jarro. E o fundo tem que seguir essa regra, tá? Aonde tem profundidades, eu faço mais escuro. Aonde aproxima mais o desenho, eu deixo mais claro. Isso sim é uma regra na pintura. Isso não pode ser pulado. Aqui, se eu quiser, eu posso acentuar. Vocês viram que aquele pouquinho de tinta que eu coloquei ali, eu usei, não usei tudo. O clareador eu coloquei bastante, usei quase tudo. Aqui eu posso acentuar um pouquinho essa sombra, se eu quiser, nessas profundidades. Vou fazer isso agora. Com a mesma cor, o mesmo siena. Eu venho aqui, pego só um pouquinho de clareador, que o pincel ele carrega mais tinta, ó. Bem mais tinta. Então, eu venho aqui bem leve e vou acentuando aqui. Esse canto, esse aqui, ó. Desse jeito aqui eu já vou dando profundidade no desenho. Eu já vou distanciando ele.
quer dizer, aproximando ele, distanciando a parede. Aqui também eu vou fazer só um pouquinho. E assim a gente terminou mais esse vídeo. Então aqui foi só fundo e chão. E eu consegui o que eu queria nesse vídeo, foi ensinar o fundo e o chão. Beleza? Ó, prontinho. Coisa mais fofa do mundo. O desenho já tá nascendo. Próximo que a gente vai voltar agora, a gente vai fazer as hortênsias, depois as rosas, depois o jarro. O jarro vai ser o último, porque ele tá por cima de tudo e ele é o mais demorado. Eu acho que vai uns 2 vídeos para mim pintar esse jarro aqui, porque ele não é uma área muito grande, mas ele é muito cheio de luz e sombra. Então eu preciso de um tempo. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Se inscrevam, deixem o joinha. Se vocês acabaram de assistir, se gostaram, deixa um joinha aí pra mim, deixa um recado, que eu amo ler os recadinhos de vocês, gosto dos elogios, gosto também das críticas, desde que elas sejam construtivas, tá? Crítica construtiva é assim, tipo assim, eu uso essa cor, a pessoa chega e fala assim, olha, eu vou te dar uma ideia, essa cor não fica muito legal, tenta a outra cor, tenta o ocre, tenta um siena, quer dizer, um sépia. Isso se chama crítica construtiva. Agora, você chegar e falar assim, olha, eu não gostei do seu jeito, ou você fala demais, você tem que falar de menos, ou, nossa, essa tua pintura tá horrível, tinha que fazer diferente. Isso não é crítica construtiva, sabe? Isso aí é falta de educação, que é coisa bem diferente. Então, eu gosto de críticas construtivas, sim, aceito todas elas e estudo muito bem, e a maioria das críticas construtivas que eu recebo, eu coloco em prática e me ajuda a crescer, tá? Então, isso é muito bom. As pessoas têm que aprender o que é crítica construtiva, o que é ser mal educado. E eu não posso reclamar dos que me seguem, porque são pessoas educadérrimas. Parabéns a todos. Deus os abençoe.